sou a Amanda, bem-vindos ao canal da Montauk e hoje a gente tá aqui pra falar sobre teorias para a quarta temporada de The Umbrella Academy. E eu já fiz a minha crítica com spoilers, tá aqui, minha opinião sincerona, vou deixar no card pra vocês verem tudo que eu gostei, o que eu não gostei, mas fato é que esse final foi de explodir a nossa cabeça. Umbrella Academy é uma série que eu amo, que é cheia de paradoxos, viagem no tempo, então é muito legal da gente teorizar. E, gente, é muito provável que eles renovem pra uma quarta temporada, possivelmente aí pra concluir, pra ir concluindo a história mesmo. Eu gostaria que eles concluíssem nessa quarta temporada, tá? Então vamos conversar aqui sobre aquele final, tentar entender juntos. Deixa aqui no comentário o que vocês acham, pra que a gente troque ideias, eu vou ler e responder todo mundo. Bora pras teorias? Então vamos lá, gente. Eu quero comentar sobre aquele final. O Hotel Oblivion, né, que foi construído pelo Hargreaves, numa forma assim meio que de camuflar, né, aquele portal que existe lá. Ele calculou tudo muito bem. Só que ele diz o seguinte, que aquilo é uma máquina extraterrestre, uma máquina que foi construída por um ser com inteligência superior, que criou o universo, digamos assim, né? É isso que ele diz, que criou o universo. E isso me faz pensar quem que é esse ser, como que ele tem consciência disso e quem criou aquilo. Será que esse personagem vai aparecer? Será que ele pode ser um antagonista aí do Hargreaves? Porque, gente, pensa, o Hargreaves, ele tentou invadir aquilo com um exército antes. Lembra que ele mandou alguns homens e os homens todos morreram? E é aí que ele precisa das crianças. Então não é que ele tem livre acesso àquilo, ele tá invadindo aquele lugar que tem guardiões. Eu acho que tá aí uma temática muito interessante pra quarta temporada. E agora vamos falar sobre a forma com que ele elabora todo esse plano, né? A gente viu lá no final da primeira temporada. Parece que as motivações do Hargreaves seriam que criar esse mundo com a Abigail, certo? Porque a gente viu lá no final da primeira temporada que ele perde a esposa dele. O mundo que eles vivem tá sendo destruído, né? Se desfazendo, eu ia falar, mas não, ele tá sendo destruído. E aí ele pega aqueles orbes brilhantes e manda pra Terra. Ele também vai até a Terra e aqueles orbes acabam gerando as crianças da Umbrella Academy. A gente viu que esses orbes, eles entram lá nas mães e acabam causando o nascimento deles. Sabendo disso, é interessante perceber como o Hargreaves, ele vai criando aquelas crianças para que elas se desenvolvam, para que elas aumentem os seus poderes e para que se tornem cada vez mais fortes, porque os próprios orbes vão alimentar aquela máquina. E por que ele escolhe talvez a Alyson para ser cúmplice dele? Primeiro pelas motivações da Alyson, porque apesar dela ter se transformado numa personagem que é muito difícil da gente amar na terceira temporada, ela tem motivações muito válidas, que são a família dela. Ao mesmo tempo que você tá tendo um ódio pela Alyson, você tá falando, não, mas eu entendo por que ela tá fazendo isso. É algo meio conflitante. Então, ela tem esse perfil já, sabe? Ela não iria pará-lo porque ela tem motivo suficiente para que ele possa resetar o universo. Imagina se fosse com qualquer outro personagem, imagina se fosse o número 5 no lugar da Alyson. Ele nunca ia deixar o Hargreaves cumprir aquela missão. Então faz muito sentido ele escolher a Alyson, mas mesmo assim, quando ela vê que a máquina tá se alimentando dos orbes, daquele poder lá dos irmãos, ela resolve parar aquilo. Mas percebam que o Hargreaves, quando ele tá naquela máquina, ele tá meio que escrevendo uma realidade. Ele tá lá no painel colocando as coisas do jeito que ele quer, só que a gente não sabe se ele terminou de fazer tudo certinho, porque a Alyson interrompe ele. Mas é o suficiente para que ele crie tudo aquilo. E é possível que os irmãos, inclusive, não tenham mais poderes, não só porque o Hargreaves tenha escrito isso, mas porque a máquina realmente se alimentou daquilo. E aí a gente tem algo interessante, porque quando tudo acaba, a Alyson não passou por esse processo de extração dos orbes. Então ela vai parar em um lugar, só que ela tá machucada ainda. Será que a realidade que ela está é a mesma onde os irmãos foram parar? Será que o Hargreaves criou um tipo de prisão pra Alyson, pra ela ficar lá com o poder dela, mas entretida com a filha e com... Nem é o marido que é o pai da filha, é o marido que ela teve lá na década de 60, então é o universo perfeito pra ela. Será que aquilo é uma prisão pra ela ficar entretida naquilo e não perceber o que tá acontecendo?
Porque eu acho que os irmãos caíram mesmo nessa linha do tempo, ou nessa realidade fabricada pelo Hargreaves, onde ele e a Abigail estão juntos, eles vivem juntos, eles dominam. Me passou uma vibe meio dominação mesmo. E como eles se separaram, acho que eles têm tudo que eles querem, eles, né, o Diego voltou a ter os dedos, o número 5 voltou a ter o braço, enfim, mas eu acho que eles vão perceber que aquilo não tá certo, que aquela realidade não é legal, que eles vão ter que talvez dessa vez causar o apocalipse nessa realidade. Isso sim seria de explodir a cabeça. Victor, dessa vez talvez você precise causar o apocalipse para eliminar essa realidade. E eu acho que talvez os nossos irmãos, eles possam recobrar os poderes através da própria Alicent, que vai estar vivendo lá super feliz, mas em um momento vai perceber que aquilo não é real, entende? Ou que ela também tem que ajudar a família, ela precisa de um arco de redenção, e ela tem os poderes dela, que estão ainda mais fortes, e ela pode sim auxiliar os irmãos. Tanto com a parte do rumor, né? A gente sabe que ela pode falar, ó, ouvi um rumor aí que vocês têm poderes. E ela também pode transmitir esses poderes a eles, porque a gente já viu, quando era a Vanya, ela transmitiu pro Harlan. Então, ela transmitiu os poderes pro menino, né? Tanto que a gente vê que nessa temporada o Victor vai conseguir extrair os poderes de volta, liberando lá ele dessa meio maldição de ter esses poderes. Então, é algo que pode acontecer e que tá nas mãos da Alicent. A gente não pode esquecer também que nossa amiga Lily está grávida, certo? Teoricamente, ela ainda está nessa realidade. Então, esse bebê também vai nascer de duas pessoas que tinham poderes. Será que vem aí também um ser que tem poderes especiais, que é mais evoluído, ou vocês acham que essa questão da gravidez dela não vai auxiliar nesse momento? Me contem aí nos comentários. Mas são possibilidades do que vem aí pela frente. E outra possibilidade ainda é que existam duplos nesse mundo onde o Hargreaves criou. Por quê? Porque ele tendo a Abigail, ele não precisa jogar os orbes na Terra. Então ele não precisa criar a Umbrella Academy, digamos assim. Mas as mães podem ter gerado os filhos. Inclusive o Ben, que a gente vê na cena pós-créditos, possivelmente é o Ben dessa realidade que tá vivendo a vida dele lá de boa, sem ser super-herói. Isso pode acontecer, gente. E aí, mais uma vez, os nossos queridos integrantes da Umbrella Academy seriam simplesmente alguém fora de uma linha do tempo original. Ou seja, mais treta vai vir aí, tretas interdimensionais, certo? E outra coisa interessante é que a galera da Sparrow Academy pode estar nessa realidade também sem poderes de repente, ou então Hargreaves escreveu para eles terem poderes, mas eles podem estar vivendo lá. Ou seja, o Luther pode achar a Sloan, só que ela pode não conhecer o Luther, porque é outra Sloan. Então tudo isso pode acontecer na quarta temporada, e eu acho que ia ser muito louco. Inclusive, gente, tem a coisa do 5 também, porque o 5 criou a comissão. E vocês podem ver que nesse mundo talvez não exista comissão. Mas vocês já pararam pra pensar que todas essas anomalias temporais, tudo que o 5 tá vivendo, pode ser um direcionamento para ele ser o 5 que lá no futuro está naquela cama, né, que eles encontram na comissão? Eu acho que toda essa narrativa do 5 e como aquele 5 que a gente encontra, né, bem velhinho, mais velhinho lá, é o 5 que a gente conheceu na primeira realidade, e como eles estão conectados e como existe o determinismo nessa série, é tema de um outro vídeo. Se vocês quiserem esse vídeo sobre o número 5, já deixa aqui nos comentários que eu vou fazer esse vídeo, vai dar muito trabalho, então deixa bastante aqui, deixa bastante like para que eu possa fazer esse vídeo e compartilhar com vocês as minhas ideias. E digam aí nos comentários também o que vocês acham desse ciclo, mas eu acho que há determinismo aqui, que aquele 5 inicial vai se transformar naquele 5 final. Eu acho que tudo é parte de um ciclo. Isso é muito vibe darks, né, gente? Mas é isso, gente, por hoje. Eu já deixei as principais teorias aqui. Deixa o like se vocês gostaram, ajuda demais, porque deu bastante trabalho organizar toda essa maluquice de The Umbrella Academy. E como sempre, digam aí nos comentários tudo que vocês acham, porque eu vou adorar ler e compartilhar essas teorias com vocês, tá bom? Então é isso, se inscreve e até o próximo vídeo. Um beijo! Tchau!